início aí, então, a essa sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus e em nome do povo itauense, declaro aberta a presente sessão extraordinária sem remuneração. Antes da gente, como é uma sessão rapidinha, eu vou aqui abrir um espaço para a vereadora Juliana, que ela tinha pedido para mim e acabei esquecendo. Com a palavra, vereadora. Boa noite à mesa, boa noite aos colegas vereadores. E agradeço o presidente, porque a sessão extraordinária não tem uso da palavra, mas é só para fazer algumas complementações ao que foi dito aqui. E por ter trabalhado tanto tempo na área da saúde, ter lidado com diversas questões, né, graves, eu me sinto na obrigação de estar dando a minha contribuição e o meu entendimento sobre o momento em que a gente está vivendo. Nós estamos lidando hoje com uma ameaça invisível, que pode estar circulando no nosso meio, inclusive nesse momento. Ninguém está imune a isso, né, apesar de todos os cuidados que nós, como pessoas conscientes, estamos tomando, e que a gente utilize das nossas redes sociais, que tem grande alcance, né, como seguidores que nós temos, como influenciadores que nós somos, para a gente divulgar e propagar informações que são seguras. Tem muita coisa circulando na mídia, e a gente procurar averiguar antes aquilo que realmente tem fundamento. E em relação às medidas que foram implantadas aqui no município, eu acredito que mais importante do que implantar essas medidas é dar sustentação a elas. No caso da educação, as aulas serão suspensas oficialmente a partir de amanhã até sexta-feira, com possibilidade de reavaliar a questão. E eu gostaria de pedir que haja sensibilidade do poder público para estender essa suspensão das aulas, principalmente. Tem universidades, escolas maiores aí que adotaram no mínimo 15 dias de suspensão das aulas para se reavaliar o quadro, né, o impacto desse vírus na nossa comunidade local. Então, eu queria fazer esse apelo para o poder público, para a área de educação. A secretária Daniele, ela tem uma visão ampla sobre o assunto, e eu tenho certeza que... porque a minha preocupação é o seguinte: não é pelo fato de não haver ocorrências do vírus que a gente tem que afrouxar essas medidas. Pelo contrário, se não houver ocorrência, significa que as medidas estão funcionando e que devem ser mantidas. Então, é nesse sentido que eu peço que se estenda, que se intensifique também na área da saúde o trabalho das agentes de saúde junto ao seu público, né, as visitas, né, elas também se protegendo principalmente, porque existe também a população mais idosa, mais vulnerável. Então, nesse sentido, o período crítico do ápice do vírus e da contaminação são em torno de 120 dias. 120 dias a partir do nosso momento atual, tá? Então, uma semana, 15 dias, pode ser que não surte o efeito desejado. Então, é importante, nesse momento, ter paciência, ter sensibilidade e parar tudo, sabe? Os comerciantes vão enfrentar uma situação complicada, a gente entende. Toda a dinâmica da nossa sociedade, da nossa comunidade, está sendo refeita. Mas é um momento de luta pela vida. Hoje nós acabamos de atravessar uma crise financeira que assolou o nosso país em 2018, que desmotivou, né, que a gente custou a acreditar novamente em coisas boas. E agora vem uma questão muito mais urgente, que é a questão da preservação da nossa vida, da nossa saúde e daquelas pessoas que têm proximidade conosco. Então, o momento é de cautela, sim. Terror? Não. Precaução, prevenção e cautela. Mas a gente precisa ter noção, dando exemplo do que foi falado aqui pelo vereador Donizete, na Itália,
Eu acompanhei um vídeo hoje, onde uma brasileira que está na Itália, ela dá um depoimento dizendo que lá as medidas foram tardias, que se propagou muito a ideia de que era uma coisa mais natural. E, na verdade, não é isso que está acontecendo. É gravíssimo. Não é grave, não, é gravíssimo. Tá? Então, assim, não é fazer terrorismo com essa questão. É utilizar de um alerta máximo para que a gente não afrouxe as nossas medidas. São hábitos, o que a gente tá sendo orientado a fazer hoje, são hábitos que deveriam ser constantes no nosso dia a dia. Só que nunca lidamos com uma situação em que houvesse possibilidade de morte. Né? Era simples, uma gripe, um resfriado muito forte, evoluindo no máximo para uma pneumonia e com chances enormes de cura. Hoje a nossa realidade é diferente. Então a gente precisa fortalecer, intensificar esses hábitos dentro da nossa casa, esclarecer todas as pessoas que a gente tem contato, né, que a gente tem aproximação. Tem muita gente desinformada, tem muita gente que fala: a dengue mata mais do que o coronavírus. Hoje nós temos a dengue e temos o coronavírus. Um não anula o outro. Então, o cuidado é redobrado. É nesse sentido que eu queria dar a minha contribuição, presidente. Muito obrigada. Também eu quero aqui dar conhecimento. Foi pensado para poder dar conhecimento a esta casa e a vocês que estão nos assistindo, mas atendendo o pedido do senhor Antônio José M.R. da Silva. Ele protocolou aqui nesta casa e pediu que essa presidência desse conhecimento aos senhores vereadores. Quero aqui, inclusive, pedir desculpas, mas foi nos passado, foi nos cobrado. Então eu vou estar aqui passando uma coisa que não é nem do meu feitio fazer. Mas como foi registrado nessa casa, a pessoa pode achar que nós não quisemos dar aí conhecimento. É a respeito aí de uma sentença contra o vereador Donizete. Ele diz o seguinte: vem respeitosamente, ao presidente da mesa, diretora da Câmara, senhor vereador Oberdan Faria, vem respeitosamente a esta Casa Legislativa comunicar o não cumprimento da lei do ordenamento jurídico pelo vereador Donizete Antônio de Amorim. A população de Itaú tem interesse de que os atos praticados pelos legisladores sejam libados e em conformidade com as leis que os mesmos criam, no interesse público. Nesse sentido, pedimos que seja comunicado à população de Itaú de Minas em assembleia e no descumprimento da lei, principalmente na sentença judicial e lida a determinação que penhora das verbas do vereador Donizete Antônio Amorim. Assim, protocolo cópias da decisão para a ciência dessa respeitável Casa de Leis. Isso daqui, gente, eu não queria passar, sabe? Não queria passar isso daqui para frente, porque eu acredito que aqui não seria, não é de interesse desta casa estar vinculando. Mas como foi pedido, e eu quero alertar a esse senhor, que ele também comete um crime de estar querendo e pedindo para que a gente, esta casa, fizesse, né, e desse publicidade. Pedindo que a sentença que fica aqui para descontar 20% do salário do vereador para pagamento da ação. Então, está aqui comunicado. Acho que o senhor Antônio não deveria ter feito isso. Eu acho que ainda cabe até recurso, mas como o senhor pediu, eu estou aqui transmitindo o que o senhor pediu. E cabe aí ao vereador Donizete a tomar as providências que ele achar necessário contra a pessoa do senhor Antônio. Dando sequência, senhores, eu vou colocar em segunda votação
a proposta modificativa ao projeto de lei número 10, recurso orçamentário do CEFEM. Aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Antônio dos Reis Nunes. Coloco, aprovado por 7 votos, 6 votos, né? 7 votos. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 12. É a respeito aí do transporte escolar, programa de transporte escolar. Também aprovado por unanimidade, com ausência do vereador Antônio dos Reis Nunes. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Mandei o texto aí. Depois você lê. Enquanto eu não mandou lá. É esse aqui mesmo. Mas pode deixar aí. Amanhã é um pouco.